Nossa República segue nesta edição com mais um programa da série Amor Sem Medo, um projeto alusivo ao Agosto Lilás e marca a participação institucional do site nossarepublica.com.br, do programa Papo com Ela e do Nossa República em TV aberta em canal do YouTube. Nesta edição, conversamos com a defensora pública, coordenadora do Núcleo de Defesa das Mulheres da Defensoria Pública de Mato Grosso, mestra em Sociologia pela UFMT, integrante do Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Mato Grosso, da Academia Mato Grossense de Direito, da Rede de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica em Cuiabá, além de conselheira no Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres do Estado de Mato Grosso, integrante do Comitê para a Análise dos Feminicídios de Mato Grosso. Nós vamos falar com a defensora Rosana Leite. Defensora Rosana Leite, seja muito bem-vinda à Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater um papo sobre esse tema tão relevante. Eu é que agradeço, parabéns pelo projeto. Muito importante falar desse projeto, ter esse projeto justamente no Agosto Lilás. Parabéns. Eu queria começar com uma pergunta, um assunto bem recente, que é o ranking nacional de feminicídios, que Mato Grosso, pelo segundo ano consecutivo, está lá no topo desse ranking nacional. O que acontece com Mato Grosso, com os homens de Mato Grosso? Sim, é muita tristeza falar de um ranking desse. Eu costumo dizer que tem sido um risco para as mulheres estarem em Mato Grosso, porque aqui nós estamos sendo assassinadas por sermos mulheres. Os feminicídios acontecem em razão do ser mulher e menosprezo à condição de mulher dentro do ambiente doméstico familiar ou fora do ambiente doméstico familiar e menosprezo à condição de mulher. Se nós estamos no topo do ranking, realmente Mato Grosso é um lugar de risco para as mulheres. Eu recebo essa notícia mais uma vez esse ano com muita tristeza, porque o trabalho tem sido desenvolvido de forma grandiosa pelas instituições e poderes que fazem parte da rede de atenção às mulheres aqui em Mato Grosso. Nós somos referência na aplicação da Lei Maria da Penha. O estado de Mato Grosso é referência, foi o primeiro estado do Brasil a aplicar a Lei Maria da Penha, então passamos a ser referência no que diz respeito ao sistema de justiça, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público. Então é assustador, porque o que acontece? Eu penso que acontece o machismo estrutural aqui dentro e a cultura do estupro, que acabam alimentando o patriarcalismo e fazendo com que as mulheres sejam vítimas dessa violência gritante e também dos feminicídios. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho difícil ter uma resposta muito firme, assim, porque realmente depende de muito estudo, etc. Mas tem coisas que parecem evidentes. As razões pelas quais o Estado continua liderando essa estatística teria alguma coisa a ver com essa posição majoritariamente conservadora da sociedade mato-grossense? E aí eu não estou me referindo só a homens e mulheres. Você tem um Mato Grosso muito progressista em algumas áreas, mas na área do comportamento, na área dos costumes, é bastante conservador. Esse conservadorismo talvez seja uma causa para que isso ocorra, com essa violência toda, com esses dados estarrecedores? Eu penso que sim, eu penso que Mato Grosso é visto, inclusive, por outros estados. Eu participo de comissões nacionais, a Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEG, que é uma comissão que funciona dentro da Defensoria nacionalmente, e eu ouço das outras colegas que Mato Grosso é visto por outros estados como extremamente conservador, e nós tivemos uma situação bastante grave. De 2018 a 2022, teve uma tentativa ainda de desmantelar os direitos humanos no país. Hoje nós vivemos resquícios de tudo isso. Então eu penso sim que o conservadorismo, eu penso que nós precisamos tocar em assuntos não tocados, não falados, assuntos que são tabus, por exemplo, a cultura do estupro dentro de casa. Aliás, para falar na cultura do estupro, Sorriso aparece também liderando os casos de estupro no Brasil.
na ponta do ranking. Veja, é um triste dado, um lamentável dado. Sorriso que nós já presenciamos, a sociedade inteira já presenciou crimes graves contra as mulheres. Então, voltando ao que eu estava falando, nós precisamos falar hoje da cultura do estupro dentro de casa. A psicóloga Valesca Zanolo, ela fez uma pesquisa muito importante, ela é da UNB, ela é professora da UNB, e ela entrevistou mulheres que são casadas, que mantêm relacionamentos íntimos e de afeto, relacionamentos heterossexuais, né? E perguntou a essas mulheres: você já manteve relação sexual com seu companheiro, com seu parceiro de forma forçada ou sem vontade? E 100% das mulheres disseram que sim. E a pergunta dela, por quê? Por temor que ele buscasse fora de casa. Quer dizer, nós estamos vendo também, dentro dessa pesquisa, a violência doméstica e familiar e a cultura do estupro dentro de casa. E uma submissão bastante clara, né? Então, olha, você não vai buscar fora de casa. Que é um conceito extremamente antigo, né? Atrasado, enfim. Justamente. Quer dizer, então nós precisamos pensar o que vem acontecendo em Mato Grosso. Mato Grosso tem uma média, em relação à média nacional, é muito grande. A média nacional é de 1,4. Aqui em Mato Grosso é de 2,5 por cada 100 mil habitantes, os feminicídios. Quer dizer, isso é quase o dobro. Então, precisamos fazer algo? Precisamos trabalhar principalmente a educação. A Lei Maria da Penha, que é uma lei de vanguarda, que vai completar 19 anos agora, no agosto, conhecido por Agosto Lilás, ela traz a política pública, algumas políticas públicas importantes dentro do artigo 8º, mas até hoje ela não foi cumprida na integralidade. Por exemplo, a educação, trazer para dentro dos currículos escolares a não violência contra a mulher. Isso nós não temos ainda nos currículos escolares. Meu filho pequeno, ele dá aula de código de trânsito, que é ensinado na escola. Nós chegamos nos comércios, encontramos um código do consumidor e da consumidora. Por que não trabalharmos muito mais, trazer mais informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre outras normas que fazem parte do arcabouço de normas dos direitos humanos das mulheres, para enfrentar essa violência? Eu penso que nós temos que falar muito mais com cartazes, fechar o cerco com relação a esse enfrentamento. Ela toca num assunto que é super importante, que é a questão da comunicação. Mas antes de eu me questionar sobre isso, na sua primeira resposta, a senhora falava sobre a questão, ao mesmo tempo que Mato Grosso é campeão nacional nessa violência toda contra a mulher, com o feminicídio, com o estupro, Mato Grosso, segundo a senhora destacou, tem as suas instituições muito envolvidas, muito mobilizadas. E aí a senhora citou a própria Defensoria, o Ministério Público, o Judiciário. E existem políticas públicas governamentais que também, de alguma maneira, estão presentes no dia a dia dessa luta, vamos dizer assim. Sim. Essas políticas públicas, elas não se ampliam mais, ou não se consolidam, ou não fazem o enfrentamento com um resultado mais efetivo por conta da falta de comunicação, da falta de informação, ou tem alguma outra razão para que isso não aconteça com a eficiência que se espera? Olha, as instituições de poderes, elas têm buscado políticas públicas. Por exemplo, eu falo pela Defensoria Pública. A Defensora Pública Geral, a doutora Luziane Castro, agora está pensando e já conversou com o Conselho Superior da Defensoria Pública para nós termos um núcleo estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós temos hoje o NUDEM, que eu coordeno, que é um núcleo aqui de Cuiabá. Mas nós precisamos ampliar esse atendimento da Defensoria Pública. Precisamos de mais defensores e defensoras, de mais servidores e servidoras para estar junto conosco nesse enfrentamento. Então, eu acho que nós estamos buscando, sim, uma rede fortalecida. O artigo 8º da Lei Maria da Penha traz a importância desse fortalecimento através dessa tão falada rede. Está lá no artigo 8º da Lei Maria da Penha. Nós temos rede em Cuiabá funcionando, em alguns outros municípios, mas precisamos, por exemplo, que todos
os municípios tragam essa política de enfrentamento. Não são todos os municípios que funcionam os conselhos municipais de direitos das mulheres. Aliás, tem município que rechaça qualquer iniciativa nesse sentido. Não temos no Estado, por exemplo, pensar em todo esse enfrentamento, pensar também no segmento LGBTQIAPN+. Nós temos mulheres que fazem parte desse segmento. Não temos um conselho estadual LGBTQIAPN+. Precisamos de muitas... E, aliás, o nosso legislativo se recusou, né? É bom frisar, porque a Assembleia Legislativa, quer dizer, como um fórum político de representação da sociedade, ela não pode ser só submissa a um pensamento majoritário, mas deve ter uma visão mais ampla do que é certo e do que é errado, né? Me parece que faltou... Já tivemos duas mensagens. Primeiro do ex-governador Pedro Táxi, que encaminhou a mensagem e não conseguiu, foi vetado na Assembleia, e agora tivemos a do governador Mauro Mendes também, que fez também a propositura de um conselho estadual nesse sentido, e que também não conseguiu ser aprovado na Assembleia Legislativa. Então, precisamos pensar em todas as mulheres. Nós somos múltiplas mulheres. Não temos como pensar hoje apenas nas mulheres brancas, apenas nas mulheres negras isoladamente, porque quando o feminismo surgiu... E tampouco nas mulheres pobres, né? Justamente, quando o feminismo surgiu, ele foi pensado por mulheres brancas, por mulheres que tinham condições de se expressar, estudar, mas hoje nós temos que pensar na multiplicidade de mulheres que nós somos. Se todas não forem amparadas, nenhuma de nós estará amparada. Então, a palavra empoderamento, que é uma palavra tão forte, tão falada, como empoderar uma mulher branca da mesma forma que eu tenho que empoderar uma negra? E como é que eu vou empoderar uma mulher negra da mesma forma que eu tenho que empoderar uma mulher negra, lésbica, pobre? Então, são situações diferenciadas que nós não podemos esquecer, para que realmente seja possível enxergar esse enfrentamento e esse amparo a todas as mulheres. E aí eu incluo as mulheres trans, que sofrem demasiadamente. E sofrem talvez até um pouco mais por conta dos preconceitos, de todas as situações que envolvem essa temática. Né? Uma média de vida de 35 anos, quer dizer, por conta do quê? Por conta da discriminação, do preconceito que elas estão adstritas e que elas estão nesse meio que nós mulheres fazemos parte. Então o Estado, os municípios, as instituições e poderes, toda a rede tem que olhar para todo essa gama de mulheres que nós somos. Eu queria... Eu perguntei sobre a questão da comunicação, porque a comunicação tem muito a ver com o conhecimento, né? Com a informação difundida e com a formação de um mínimo de conhecimento, né? E eu não vejo na gestão pública, nem na Assembleia, nem no governo do Estado, um volume de mídia feita no sentido de, assim, tem muita mídia dizendo o governo faz isso, o governo faz aquilo, a Assembleia faz isso, faz aquilo, mas sob a ótica da educação, muito pouco, né, dessa informação de utilidade pública, muito pouco, né? A gente não vê quase nem campanha para vacinação, você não vê mais campanhas contra a hanseníase, que é algo que Mato Grosso continua sendo o estado campeão nacional de hanseníase. Sim. Embora tenha toda uma discussão sobre esse assunto, mas é um fato, é um número que precisa ser modificado. E a gente sente que é preciso avançar nisso, né? Então eu trago da comunicação, porque a gente vê, por exemplo, a Defensoria, que cumpre um papel formidável, primeiro porque defende quem está numa situação de vulnerabilidade absoluta, né? Não só sob o ponto de vista emocional, afetivo e tal, mas às vezes, na maioria das vezes, financeira, né? Por ter uma dependência. Então a Defensoria acaba cumprindo um papel humanitário, né? Para tentar falar uma palavra que amplie, que dê uma certa amplitude para isso. Essa coisa, é possível alguma ação da Defensoria, ou parceria com o Ministério Público, para cobrar dessas instituições
seja do Legislativo, seja do Governo do Estado, políticas públicas de comunicação focadas na instrução, e aí vale para a educação nas escolas, vale para uma série de coisas. Não é possível uma ação nesse sentido, ação judicial nesse sentido? Sim, é possível. Essa união é de extrema importância. Eu fui relatora da Câmara Setorial Temática da Assembleia Legislativa, que foi criada pelo deputado Wilson Santos à época, com a deputada Janaína Riva também, teve grande parceria nessa Câmara, e nós nos reunimos, instituições e poderes que atuam na defesa das mulheres, eu fui relatora dessa Câmara, para conversar com a sociedade a respeito do enfrentamento à violência contra a mulher e analisar todas as leis municipais, todas as leis estaduais que fazem parte aqui de Mato Grosso dos direitos humanos das mulheres aqui em Mato Grosso. Foi uma Câmara que trouxe muita visibilidade à época. A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa surgiu dessa Câmara. Então, precisamos realmente de mais ações, unindo toda a rede nesse sentido. Precisamos da imprensa também. A imprensa presta um trabalho maravilhoso nesse enfrentamento, mas também temos que pensar como tratar do assunto, porque nós temos o efeito Werther. A forma como retrata pode ser uma forma negativa. Pode estimular, né? Pode estimular também. Então, por exemplo, há dias atrás eu estava lendo apaixonado em um meio de comunicação aqui de Mato Grosso, apaixonado, inconformado com o término do relacionamento, comete violência contra a mulher. Não é um apaixonado. Nós temos que mudar. Esse conceito, esse conceito não é um crime passional. Passional diz respeito à paixão, amor. Quem ama não mata. Quem ama, a pessoa que tem paixão, ela não pode cometer uma violência. Mas esse termo passional, doutora, já tem isso, já existe a vida inteira, né? Justamente. O Código Penal tinha isso. Nós temos que retirar isso. Nós temos que retirar algumas palavras que elas induzem a forma como a pessoa acaba recebendo a notícia. Se é um apaixonado que comete um feminicídio, se é um crime passional pela paixão, quer dizer que ele é válido? Eu posso lavar minha honra com sangue? Não. Soa como uma desculpa, né? Soa como uma desculpa, é algo que não há motivo para se matar. Então, nós temos que tirar essa forma de tratamento da sociedade até na maneira que nós temos que prestar essa informação. Então, a informação é demasiadamente importante. Uma forma que é retratada a notícia, ela implica muito também em como a sociedade a recebe. Então, nós temos que pensar de toda maneira que nós trazemos essa informação. Mas esse é um problema que eu acho que pode ser resolvido de uma forma mais prática, né? Sim. Porque comunicação você ensina, né? Então, assim, quem trabalha com isso, que é o caso da Defensoria e tal, pode convocar os jornalistas, deve fazer uma parceria com o sindicato de jornalistas, com os profissionais de imprensa, para um seminário, para uma discussão, para um debate, né? Isso é importante. Porque, assim, já tem, por exemplo, a questão relacionada à notícia do suicídio. Teve uma discussão grande, já mudou muito, ainda temos pecados aqui e lá, mas, no geral, aquilo que era uma prática cotidiana de se noticiar e de se dar um destaque e uma forma de tratamento, eu não digo nem que por maldade, mas por desconhecimento, e isso pode ser feito também. Com isso, fica aí a sugestão para a própria Defensoria de convocar os profissionais de jornalismo para discutir essa questão, né? E para ter isso, uma coisa que eu tenho certeza que uma tarde bem conversada pode ajudar a mudar. Isso é importante, né? Ainda hoje eu vi uma manchete falando em crime passional. Quer dizer, é um negócio complicado e precisa mudar, né? E só vai mudar com o jornalista tendo consciência da responsabilidade dele sobre certos aspectos. A gente vai para um pequeno intervalo, volta num instante só. Agora, um recado muito sério para você que nos acompanha. O governo de Mato Grosso adotou tolerância zero contra facções criminosas e, para reforçar essa luta, acaba de lançar o Disque Extorsão,
um canal de denúncia sigiloso e seguro. Se você está sendo ameaçado, sofrendo extorsão ou conhece alguém nesta situação, ligue 181 e denuncie. Eu vou repetir para você anotar. Disque Extorsão 181. Sua identidade será preservada. Então, pode ligar sem medo. O crime organizado só cresce quando ninguém denuncia. Mas agora você tem uma ferramenta direta para combater isso. E além do telefone, você também pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, cespmt.gov.br, e denunciar em total segurança. Não fique calado. Sua denúncia pode salvar vidas e impedir que o crime avance na sua cidade e no seu bairro. O governo de Mato Grosso está do seu lado nessa luta. Ligue 181 e denuncie. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com a defensora Rosana Leite, dentro do projeto Amor Sem Medo, e discutindo a questão do feminicídio e da violência contra a mulher, ela que é coordenadora de um núcleo aqui de Cuiabá que trata desse assunto na Defensoria. Doutora Rosana, essa questão, a gente falava dessa coisa de tratar o feminicídio ou as agressões, a violência com a mulher como um ato de paixão, como um ato movido pela passionalidade, né? E eu queria saber o seguinte, a gente vê que o ciúme e esse sentimento de posse sobre a mulher é que geram principalmente esses atos, que por isso se confunde muito com a questão do passional, agiu de uma forma passional, agiu por ciúmes, né? Como se ciúmes pudesse justificar qualquer tipo de violência, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, essa relação do sentimento de posse, do machismo e do ciúme que é alegado para rotineiramente acontecer esse tipo de violência. É preciso pensar um pouquinho quanto aos relacionamentos tóxicos, abusivos. Então, hoje nós temos no nosso telefone, temos as nossas mãos aqui, a nossa vida. Então, geralmente, quando acontecem esses crimes, Mauro, a primeira coisa que é destruída da mulher, em regra, é o celular, jogado contra a parede, naquela briga. E nos cabe também, à volta, ver o relacionamento de um filho, de uma filha, dos familiares mais próximos. Será que você não está vivendo um relacionamento abusivo? Será que há alguma proibição dentro desse relacionamento? Como é o relacionamento que você está mantendo? Então, cada pessoa ela tem que se entender, entender se aquele relacionamento que ela está vivendo é tóxico, é abusivo ou não, porque muitas vezes o homem, e eu falo homem porque o homem pratica mais violência contra as mulheres do que o contrário, muitas vezes o homem ele tem aquele cuidado, mas é um cuidado disfarçado para realmente deixar a mulher como uma presa, segura, oprimida dentro daquele relacionamento. Então nós temos que a mulher tem que diagnosticar se ela está sendo vítima de uma violência ou não. Nunca naturalizar, nunca pensar a minha mãe passou, a minha avó passou, a minha tia passou, isso é normal. Não, os feminicídios eles acontecem após delitos, após violências, entre aspas, menores. Então, geralmente, ele é anunciado, por isso que o feminicídio é anunciado. E por isso que ele é tão grave. Se ele é anunciado, como nós não estamos conseguindo conter esse feminicídio dentro do Estado? Como nós não estamos conseguindo conter a violência contra a mulher se ela é anunciada? Desde o advento da Lei Maria da Penha, que as brigas, a violência contra a mulher não é obrigação da família extirpar, mas sim do Estado. Então, quando nós falamos do ciúme, desse sentimento tão abjeto, que realmente ele não faz violência, ele não traz violência, ele potencializa a violência. A pessoa já é violenta. O álcool potencializa a violência, o uso de substância entorpecente também, a pandemia, porque ficaram presos dentro de casa, também potencializou. Não criou agressores. O ciúme não cria agressor. O agressor, ele já existe. Em algum momento ele vai se manifestar. Essa violência vai aflorar. Ela vai aflorar em algum momento. Durante a pandemia ela aflorou muito.
né? Então, porque a mulher, às vezes, ela já estava no ciclo da violência ou ela se descobriu no ciclo da violência dentro do período pandêmico. Então, nós temos que pensar... E a convivência mais próxima, né? Talvez Justamente. isso também tenha essa coisa de alguma maneira, estimular não, mas destacar as diferenças, né, que não são respeitadas, o posicionamento, a tentativa de não ser subserviente, enfim, essas coisas são realmente muito importantes. O homem precisa, e aí eu estou falando genericamente, precisa ser muito educado. Na semana passada, nós apresentamos um programa com o delegado Mário Demerval, que cuida lá na Polícia Judiciária Civil daquele programa Papo de Homem para Homem. É um projeto maravilhoso. Que é um projeto tocado junto com o Judiciário, né? Sim, eu já... E ele falava uma coisa que me chamou muito a atenção, que a maioria dos homens, a mais ampla maioria dos homens que passam pelo programa, que são 3 dias de palestras, etc., por determinação judicial, sim, quer dizer, eles são obrigados a participar, a maioria dos homens, ele não reconhece a violência que ele cometeu como crime. Sim. E nós estamos falando aqui dessa violência de bater, enfim, de gritar, violência psicológica ameaçar, muito também. Enfim, porque a feminicídio não tem jeito, né? Isso aí já é uma coisa que vamos dizer assim, ponto final, né? E essa razão, a gente falava antes sobre a questão cultural, porque Mato Grosso, o conservadorismo, de uma certa forma, ele cria essa situação maior em Mato Grosso, mas também tem essa coisa da falta de noção mesmo, ou de conhecimento. O delegado Demerval fala, por exemplo, que eles não conhecem a lei, não conhecem, você vai no 3º dia, depois que eles passarem por todo o processo, é que eles põem a mão na cabeça e admitem que, de fato, cometeram um crime e que estavam errados. Até então, eles ficam nessa posição de que, bater na mulher é tudo certo. Né? Como é que a senhora vê essa questão? A senhora concorda com esse diagnóstico? Veja como a violência ela é tão arraigada, ela é tão naturalizada, ela é tão presa para a sociedade. E isso implica muito na criação que nós damos aos nossos filhos e nossas filhas. A partir do momento que você dá um poder diferenciado para um filho, quem quer perder poder? Ninguém quer perder poder. Então, se o menino é visto de forma diferenciada, se ele tem um poder a mais que a menina, ele vai querer ter esse poder a vida inteira. E assim é durante a sociedade. Os homens sempre foram tratados de forma diferenciada, de forma especial pela sociedade, e nós, mulheres, fomos tratadas por muito tempo como cidadãs de segunda categoria. Então, isso implicou em não conseguirmos alcançar cargos de destaque, em não estarmos em todos os lugares como nós gostaríamos, dessa dificuldade que as mulheres ainda enfrentam. Então, tudo isso acaba, as discriminações fora de casa, os preconceitos e discriminações fora e dentro de casa, implicam nas muitas violências, as piadinhas, a forma que a mulher foi recebida, o desrespeito ao corpo da mulher. O corpo da mulher sempre foi público, todo mundo quer dar pitaco quando é uma lei que se refere ao corpo da mulher. Então, todas essas situações são trazidas para dentro da sociedade. E quando um homem acaba cometendo uma violência, ele não enxerga, mas como isso é natural, meu pai fazia assim, meu tio fazia assim, meu avô fazia assim. Embora, né? Então isso acaba sendo um ciclo, uma roda que vai girando a sociedade, e é a hora que nós temos que cortar, nós temos que quebrar tudo isso, e a Lei Maria da Penha, ela veio para quebrar realmente tudo isso. Porque eu ouvi dentro de casa, segredo de casa, quem conhece são as baratas. Eu cresci com isso. Isso era um ditado dentro da minha família. Segredo de casa, quem conhece são as baratas. Quer dizer, daqui não sai. Uhum. Sai sim. Aliás, esse eu acho que é um dos grandes problemas nesse enfrentamento, né? Sim. Que as famílias se fecham em torno de... Estão vendo as coisas acontecerem, às vezes até filhos mais velhos, já adultos, sabem, percebem, mas preferem
É crime, nós temos que entrar. É crime, está acontecendo um crime, está. A nossa casa é um lugar de refúgio, tem que ser. Um lugar onde você vai descansar após um longo dia de trabalho, um longo dia de estudo. E quem não quer voltar para casa, algo de diferente tem lá dentro. Eu vou lhe perguntar aqui sobre os serviços oferecidos lá pelo Núcleo de Defesa das Mulheres, lá da Defensoria. Mas para responder, antes de a senhora responder isso, eu vou usar aqui, tomar a liberdade de usar uma fala da delegada Janira Laranjeiras, que esteve aqui comigo, e que me deixou muito curioso acerca do papel das instituições, das estruturas governamentais de proteção à mulher. Ela diz o seguinte, olha, o grande problema é que, na realidade, as mulheres vêm, sofrem a violência e saem daqui, ela está falando naturalmente da polícia, da estrutura que tem hoje, com um papel na mão, como se esse papel pudesse protegê-la, evitar um feminicídio, evitar um novo espancamento, evitar... Quer dizer, não tem efetivamente uma consequência, a simples denúncia da mulher não garante a ela a proteção necessária, por falta de uma estrutura pública de acolhimento, enfim, na maioria dos casos é isso, principalmente no interior de Mato Grosso. A Defensoria faz o que nesses casos? Quer dizer, qual é o papel da Defensoria, que tipo de serviço, né? Que segurança tem a mulher que vem, procura a Defensoria para se defender de um crime que está sendo efetivado dentro da casa dela, toda noite, ou todo dia, ou sei lá. Enfim, e ela resolve, chegou, eu quero me livrar disso. Como é que ela faz? Olha, a Lei Maria da Penha, ela nasceu para ser efetiva e eficaz. Ela nasceu para aqueles casos mais difíceis, onde a mulher tem grande medo, e nasceu também para aqueles casos onde ela não tem muito medo, mas ela já se reconheceu como vítima. Isso é claro. E a delegada Janira disse que a mulher sai com papel, uma medida protetiva. Sim, ela sai com uma medida protetiva. Essa medida, ela tem garantido a integridade física de muitas mulheres, tem garantido a vida de muitas mulheres, mas nós temos que saber se a medida está sendo cumprida. Por que a violência doméstica familiar é tão grave? Porque justamente acontece com uma pessoa que conhece os passos da vítima. O agressor, ele conhece os passos da vítima, ele sabe onde encontrar, ele sabe onde ela mora, ele sabe onde a família mora, ele sabe o mercado que ela frequenta, ele sabe os locais que ela frequenta. Então, entre aspas, ela é uma presa fácil daquele homem, daquela pessoa que está praticando a violência contra ela. Mas, em não havendo o cumprimento da medida protetiva, cabe à mulher nos procurar e dizer, olha, não está sendo cumprida. Ele não pode procurá-la por nenhum meio, nem pelas redes sociais, por meio nenhum. Então, cabe a mulher nos informar, olha, ele não está sendo cumprido, para nós fazermos a efetividade da lei. Tornozeleira eletrônica, botando pânico, o SOS Mulher, que hoje é um aplicativo. Isso não seria o ideal que fizesse jogo de cara? Quando se estabelece a medida, hoje nós já temos a tornozeleira, sim, o homem agora a tornozeleira eletrônica já para todas as medidas protetivas. Nós temos uma norma nesse sentido. E a última razão do sistema, se ele insiste em não cumprir a medida protetiva, qual é a última razão do sistema? Prisão, que é a última ratio que nós falamos. Mas é o único jeito também de proteger a única forma de proteger a mulher. E nesse meio todo entra a Defensoria Pública. A Lei Maria da Penha, ela trouxe a especialização para vários lugares, a ampliação das delegacias especializadas de defesa da mulher, as varas de proteção às mulheres, os núcleos dentro do Ministério Público, e a Defensoria Pública surge com os núcleos especializados por determinação também da Lei Maria da Penha. Então, esse núcleo da Defensoria Pública, o NUDEM, ele foi muito bem recebido pela sociedade e ele existe nacionalmente. Pelo menos todos os estados da federação têm pelo menos um NUDEM, que nós fizemos questão de massificar esse nome para garantir também a historicidade da mulher. Para ela sair de Mato Grosso e saber que ela tem um NUDEM em Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, onde ela quiser, tem esse núcleo. E nós ampliamos o atendimento. Nós não atendemos somente violência doméstica e familiar. Nós atendemos a todo e qualquer preconceito, violência, discriminação que as mulheres venham a sofrer. Então, nós atendemos a violência de gênero, que é mais ampla. Então, a mulher pode buscar o núcleo de defesa da mulher para orientação, o NUDEM para orientação,
para atuar dentro dos processos. Toda e qualquer mulher vive a vulnerabilidade, porque nós podemos ser vítimas a qualquer momento, então qualquer mulher pode buscar para orientação e também para atuar dentro dos processos de violência doméstica familiar, dentro de casa, ou fora da violência doméstica familiar, em outras violências que as mulheres também são vítimas. Eu nessa mesma questão, eu vou deixar agora uma pergunta para a gente tratar desse assunto logo na sequência, né, do próximo bloco, mas eu queria saber o seguinte, que a Defensoria tem acompanhado casos de feminicídio, acompanha até o fim, até a condenação daquele réu, ou como é que é o trabalho nos casos específicos de feminicídio, que é uma coisa Sim. dramática, né, e que envolve umas situações que não é só a morte da mulher. Tem a questão dos filhos, né, das crianças que ficam sem pai e sem mãe, porque o pai vai preso, a mãe morreu, e o que acontece com isso? Eu queria tratar desse assunto no próximo bloco. Vem cá, e se eu te dissesse que com um simples pedido você pode concorrer a até R$100 mil todo mês, hein? Com o Nota MT, isso é possível. Basta pedir o CPF na nota quando for comprar algum produto. Não importa o lugar, no mercado, na farmácia, no posto de combustível, no restaurante, é direito de todo mundo exigir seu CPF na nota. São mais de 1.000 premiações todo mês que juntas somam R$900 mil. Além de concorrer a prêmios, você ainda tem a oportunidade de ajudar uma entidade social da sua escolha. Ganhou? A solidariedade também ganha. E tem mais. O CPF na nota gera pontos que podem ser usados como desconto no seu IPVA. Acesse notamt.gov.br ou baixe o aplicativo para se cadastrar. Vai que o próximo sortudo é você. Não se esqueça, peça o CPF na nota. Concorra a prêmios e ganhe desconto no IPVA. Governo de Mato Grosso. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana dentro do projeto Amor Sem Medo. Estamos conversando com a defensora pública Rosana Leite. Doutora Rosana, eu perguntava para a senhora da atuação da Defensoria em relação aos casos de feminicídio, quer dizer, se acompanha esse processo até a condenação, até que ponto a Defensoria atua, e ao mesmo tempo a visão da Defensoria e a atuação da Defensoria em relação aos órfãos, aos eventuais órfãos desse crime, né? Porque é preciso entender que quando acontece um crime desse, o pai vai preso, a mãe morreu, e as crianças, principalmente as crianças menores. Quer dizer, qual o destino dessas crianças, o que acontece com a vida dela depois dessa tragédia. Sim, nós acompanhamos os casos de feminicídio quando somos procurados pela família, de tentativa de feminicídio, procurado pela vítima, pela família, nós acabamos acompanhando pelo NUDEM, porque a Defensoria também atua do outro lado. Então, não o NUDEM, o NUDEM só atua, o Núcleo de Defesa das Mulheres atua só do lado da vítima, da mulher. Tem o outro lado, a Defensoria tem que estar presente. Tem obrigação legal de acompanhar o agressor, se for o caso. Se for o caso, com certeza. Até para que a democracia realmente seja uma realidade, que todo mundo tenha acesso. Todo mundo tem direito à defesa, seja lá o que for. Ainda mais que, mesmo que a gente não goste, né? Mas Sim. É um direito, né? Porque... Sim, e aí quando nós somos procurados no NUDEM para fazer um atendimento de feminicídio, nós acompanhamos o processo até o júri para defender a memória da vítima. Porque a vítima, ela foi, muitas mulheres foram massacradas, antigamente muitas mulheres foram vítimas de feminicídio, nós podemos lembrar na imprensa, quantos casos divulgados, onde a mulher era mais julgada que o homem. Então, a Defensoria, ela faz esse atendimento da memória da vítima para que não permitir que aquela mulher que foi vítima de feminicídio seja atacada dentro do processo.
para que se entenda que ali foi um crime de ódio. Ou mesmo morta, deixe de ser vítima para ser a causadora da própria morte. Justamente. Na tentativa de feminicídio também, quando somos procurados, então nós fazemos esse atendimento. E também encaminhando os órfãos e as órfãs do feminicídio para atendimentos, tal como nós temos norma do governo federal e do governo municipal aqui de Cuiabá, garantindo certa quantia em dinheiro para essas vítimas, para filhos, para os órfãos e as órfãs, né? Então nós fazemos esse encaminhamento também. Pode relatar para a gente, quer dizer, sem citar nomes, casos concretos que eu imagino que essas crianças ou jovens acabem sofrendo muito, quer dizer, tendo uma situação extremamente psicológica, afetiva, moral, financeira, enfim, elas acabam tendo todo tipo de sofrimento. A senhora pode citar para a gente como é que é isso, de quem acompanha, quem vê essas crianças, quem vê esse sofrimento, relatar como é que é esse sofrimento? É um sofrimento muito grande, é atroz, né? Eu me lembro de um caso que a mulher ela foi assassinada em 2022 e hoje é a irmã dela que cuida dos filhos que ela deixou, 3 órfãos de feminicídio, 3 crianças pequenininhas que hoje convivem também com os filhos dessa tia. Então essa tia hoje tem 7 crianças que ela, com todo amor, com todo carinho, ela desempenha o cuidado com essas crianças. Mas é claro que isso é uma marca na vida da pessoa. Muitas dessas crianças também, que são órfãos do feminicídio, órfãos e órfãs, né, eles acompanharam a mãe sendo assassinada. Nós vimos em 2023... Não, isso é a coisa mais comum que tem, né? Nós vimos em 2023, o assassinato da Emily, né? No Pedra 90, levando o filhinho para a escola. Então, eu imagino aquela criança que deve ter justamente a cabeça dela. Justamente. E essas crianças recebem um atendimento psicológico? Recebe. Isso é uma coisa assegurada pelo Estado? Assegurada pelo Estado. Independente da situação. Quer dizer, não precisa recorrer, buscar a defensoria. O próprio Ministério Público já determina, ou o judiciário, como é que é? Olha, qualquer um do sistema de justiça pode encaminhar para que essa pessoa, saúde, né? Para que ela tenha acesso, para que aquela criança tenha acesso. A saúde pública tem uma estrutura de psicólogos, de psiquiatras, para tratar daquela criança vítima de uma situação de violência dessa natureza? Os que nós encaminhamos vêm sendo atendidos. Eu não sei se há aquela especialização, tem um acompanhamento, uma capacitação para que eles tenham esse atendimento. E tem um acompanhamento da defensoria no sentido de saber tanto da efetividade disso, ou de algum resultado, o que ao longo do tempo o que aconteceu com a cabeça, quer dizer, melhorou, superou, resolveu. Quando nós somos procurados pela família, pelos familiares, não temos como ficar naquele feedback todos os dias, porque a defensoria atende uma gama de situações, mas os familiares sempre nos dão feedback sobre como é que está acontecendo, o que eles estão precisando, porque é questão de saúde. Então a questão de saúde tem que ser tratada, a saúde mental dessas crianças que vivenciaram toda essa situação, às vezes não vivenciaram, mas a perda da mãe dessa forma, e acaba muitas vezes perdendo a mãe e o pai também, porque o pai vai para a cadeia, vai para a prisão, e a mãe, né, não existe mais por conta de ter sido assassinada. Então realmente eles e elas acabam nessa situação bastante triste. Bom, mas não existe na estrutura do Estado, quer dizer, a gente está falando de saúde pública, é uma coisa muito ampla, né, do postinho de saúde até o hospital, mas eu queria saber assim, não tem uma instituição pública específica para tratar desses casos, que já automaticamente as crianças são levadas para esse lugar e tratadas e tal, e a família... Não. Quem sabe tenha. Eu não tenho conhecimento. Eu nunca ouvi falar como jornalista nessa possibilidade, eu né? também não tenho conhecimento. Mas, aliás, é algo que... Seria algo muito importante que existisse, né? Porque são vários órfãos e órfãs, né? Nós temos um atendimento especializado para as mulheres no HMC, estão sendo criados mais atendimentos, nós sempre estamos pedindo que esses atendimentos não venham a deixar de existir, porque fazem um trabalho muito especial. Eu sou defensora das mulheres desde 2021, desde 2011,
eu atuo nessa defesa. 2012 foi um ano muito sangrento para as mulheres. Eu me lembro, e você vai se lembrar. Você se lembra da Kate, que foi assassinada e teve os seus restos mortais jogados no forno de uma pizzaria? Você se lembra? Se lembra da Juliene, que teve o seu corpo estendido no campinho do Botafogo? E ao final, a Arielle, até em novembro, que foi assassinada junto com seu filho. E hoje eu escrevo um livro sobre a vida da Arielle. Estou escrevendo um livro sobre a vida dela com autorização dos familiares. Então, 2012, ele marcou. Quando nós chegamos em 2023, eu vi se repetir 2012. Foi quando nós pedimos, eu me reuni com a Defensora Pública Geral e conversei com a Defensora Pública Geral. Falei, nós precisamos fazer algo, nós precisamos analisar esses feminicídios. Então, nós chamamos as instituições e poderes, todas estão conosco, no Comitê para Análise dos Feminicídios. Nós conversamos com os familiares dessas vítimas de feminicídio para saber como era a vida delas. Porque nós precisamos trabalhar a prevenção. Onde nós poderíamos ter entrado e quebrado este ciclo e evitado essas mortes. Então, nós tivemos um primeiro relatório. É claro que isso deveria ser uma ação do governo estadual, porque nenhuma de nós que fazemos parte do Comitê para Análise dos Feminicídios deixou a sua atribuição. Então, é algo bastante difícil você fazer uma pesquisa nesse sentido. Eu vou lhe fazer uma pergunta, porque o estudo que você falou, a necessidade de estudar isso é verdadeiro, a gente percebe que é preciso, quer dizer, entender essa dinâmica toda. Mas eu queria saber uma coisa que eu senti quando a gente começou a trabalhar no projeto Amor Sem Medo. Eu senti uma situação muito peculiar no levantamento de dados. A gente vê que tem cada um, mas não existe uma coisa concentrada, quer dizer, parece, a sensação que eu tive é de que a Defensoria não fala com o MP não fala com o Judiciário não fala com a Assembleia, quer dizer, com o Governo do Estado, que há um certo, assim, cada um faz alguma coisa, né, mas que não há uma unidade, não há, sobretudo em relação, se eu quisesse fazer hoje um anuário, um documento do Estado, eu não teria como confirmar os dados, porque cada um tem um pouco de informação, não tem uma coisa centralizada que nos dê os dados todos, as circunstâncias, até para permitir que haja um estudo mais aprofundado dessa realidade, né? E das suas causas, enfim. Eu acho que está na hora, passou da hora, porque sim, se não tiver um estudo acadêmico forte, profissional, para identificar, para diagnosticar, para entender o porquê que acontece, sem conhecer os motivos, a gente supõe que o conservadorismo, de alguma maneira, porque a cultura machista, estrutural, cada um tem uma tese, né? Mas me parece que está faltando, assim, e essa sistematização das informações, né? Por exemplo, alguém procura a Defensoria. Eu não sei se os dados, essa informação da Defensoria chega no acolhimento lá do Ser Família Mulher, chega enfim, de que maneira essas instituições, que são várias, se elas falam entre si ou se cada um toca a sua vida, enfim. Como é que é isso? Eu acho que está na hora de nós começarmos a pensar em políticas públicas homogêneas no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres. São todas esparsas. Nós não temos algo que fale assim, realmente isso aqui é dessa forma. Não temos um SUS, por exemplo. Você não falou, eu estava aqui pensando, nós tínhamos que ter um SUS, um SAMU, não temos isso nacionalmente. Então, eu penso que o enfrentamento à violência contra as mulheres, a violência de gênero, ela existe em todos os lugares. Então, nós precisávamos de políticas públicas homogêneas. Isso que você está falando, eu estou pensando aqui em um observatório. Seria muito importante um observatório que contemplasse as informações da Defensoria com as informações sistematizasse isso, da Polícia Judiciária Civil, do Judiciário, porque a minha informação não vai ser a mesma, porque não são todas as mulheres que me procuram. Hoje, na vara de violência, eu acho que 90% das mulheres são atendidas pela Defensoria Pública, mas não são todas, tem algumas que contratam advogados particulares. Então, mas quando acontece isso, por exemplo, o Ministério Público não tinha que ser... Essa comunicação externa, aonde chegou, não importa, chegou no pronto-socorro, ou chegou numa unidade de saúde para tratar
o espancamento que teve. Esse registro não vai imediatamente online para a Defensoria, para o Ministério Público, para a polícia, enfim. Por que essa informação ela não é compartilhada em tempo real com todo mundo? É isso que eu estou te falando. Muitas vezes as mulheres não vão até a Defensoria Pública, muitas não buscam, então às vezes não vai bater. Sim, mas se a senhora recebesse essa informação lá da Delegacia da Mulher, certo? No ato do registro do boletim, isso estivesse online, num sistema, claro, com as reservas necessárias, se a senhora recebesse essa informação, é muito provável que a própria Defensoria já ia... Opa, como é que é isso? Aonde que eu posso atuar nisso? Ou o Ministério Público... Isso já melhorou muito. Nós temos o PJE. O PJE, a mulher já sai com a medida protetiva direto da delegacia e encaminha para o judiciário. Tudo virtual. Então, hoje não existe físico nesse caminho todo. Certo. A mulher, antigamente, se demorava 2 dias para deferir uma medida protetiva. Hoje em dia, imediatamente. Certo. É muito rápido o deferimento de uma medida protetiva. E é muito difícil se negar uma medida protetiva. Então, sai da delegacia, vai para o judiciário defere essa medida protetiva e já encaminha para a defensoria. É assim que funciona. É distribuído ou para a primeira vara. Então já não é tão distante assim, já está quase automatizado no sentido de online, todo mundo saber o que está acontecendo. E o que é de bom em tudo isso é que nós temos uma rede da seguinte forma: se eu preciso do MP, eu tenho rapidamente o contato do MP, tenho o contato da delegacia, eles têm o meu contato, eu tenho o contato do judiciário. Isso é a rede. Porque acontece uma violência contra a mulher, acontece um crime. Desse crime, várias situações à volta acontecem. Então, por isso, a necessidade da rede. Essa rede funciona? Funciona. Funciona porque nós temos um contato um com o outro. E porque há um comprometimento também dos profissionais nesse sentido. Muito grande. Tem que ser institucionalizado, não pode ser pessoal. Senão a Rosana sai da defesa da mulher, como é que fica? Sim. Não, é institucional. Qualquer pessoa que esteja na defesa da mulher, na defensoria, tem que fazer o trabalho. Qualquer pessoa que esteja no judiciário tem que fazer o trabalho, na delegacia, na MP, e assim funciona. E é dessa forma que deve funcionar. Então, eu tenho o contato da Patrulha Maria da Penha, eu preciso imediatamente, eu ligo, eu falo, eu converso. Agora, a estrutura das instituições e poderes, ela realmente precisa melhorar. Porque a Lei Maria da Penha é uma lei de vanguarda, só que nós não tínhamos estrutura para amparar tudo isso, para receber essa lei. Mesmo com 19 anos que vamos fazer agora, ela ainda não é aplicada na integralidade. O Mato Grosso ainda é referência e mesmo assim nós temos esses números, infelizmente. É referência, mas também não tem a defensoria em todas as cidades, não tem... Aliás, às vezes não tem nem policial. Hoje temos a defensoria em todas as cidades, ainda que seja em forma de substituição. Hoje a defensoria chegou em todas as comarcas, mas precisamos de profissionais. É claro, se tivéssemos mais profissionais dentro da defesa da mulher, teríamos outra realidade. Por isso que a Defensora Pública Geral hoje está pensando em ampliar este núcleo. Doutora, a gente está chegando ao fim, infelizmente. A gente tem um tempo limitado, mas é uma conversa importante que a gente deveria poder estar falando isso por horas e horas, que é sempre importante. Eu queria que a senhora deixasse aqui, quer dizer, a sua visão como última palavra aqui em relação ao que precisa ser feito, o que a gente precisa avançar. Claro que ao longo da sua fala e das suas várias respostas, a senhora respondeu a isso, mas sintetizar isso, o que é prioridade nesse momento, principalmente em relação a essa coisa. Quando eu falo a unificação das informações, é porque elas são relevantes no sentido de produzir um diagnóstico Se nós tivéssemos um observatório, qualquer pessoa poderia acessar esses dados. Seria muito bom. Seria muito bom, concordo contigo. E aí a questão da educação, porque não tem jeito, eu acho que se não passar por aí da nossa infância, da educação na família, da educação na escola, isso é uma coisa, né? Enfim, eu lhe dou aí uns minutinhos para a senhora
fechar esse nosso papo, que é tão importante? Eu acho que um desafio, que eu sempre digo, um desafio muito grande é respeitar a vivência das mulheres. A sociedade ainda precisa nos respeitar como seres humanos, respeitar tudo que nós passamos, toda a historicidade, saber que, de fato, quando há uma violência contra a mulher, não precisamos de vídeos para externar, não precisamos de áudios para externar, as estatísticas estão a nos mostrar. Então, é muito importante que a sociedade entenda que as mulheres, de fato, são vítimas de violência. É muito importante que as mulheres, quando são vítimas, se reconheçam nessa condição. E o maior desafio que nós precisamos ainda, dar crédito à palavra das mulheres. A sociedade precisa acreditar a palavra das mulheres, precisa entender que nós, de fato, ainda somos vulneráveis, vulnerabilizadas por inúmeras condições, por inúmeras situações. Então, quando uma mulher dá crédito a outra mulher, isso é tão importante para nós. Quando um homem fala, não, eu realmente sei que é uma violência que realmente acontece, é muito importante. Então, a sociedade precisa repensar os seus valores e, de fato, dar crédito a quem precisa. No caso do enfrentamento à violência de gênero, dar crédito à palavra das mulheres. Até porque uma mulher numa situação dessa, numa situação dessa, com certeza se sente absolutamente sozinha, né? Sozinha. É uma situação realmente dramática. Com certeza. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa com a doutora Rosana Leite, e tratando ainda sobre a questão da violência contra a mulher. Eu conto com a sua audiência. Até a próxima semana.